Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica com Bruno Alves. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. No vídeo de hoje, nós vamos dar início a uma série de estudos sobre introdução teológica. Tentar aqui trazer para vocês um pouquinho sobre teologia, alguns temas principais e bem resumido mesmo, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre teologia, que nada mais é que a doutrina de Deus ou estudo referente a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu quero começar esse estudo falando um pouco sobre a existência de Deus, né? Que é algo muito debatido por aí. Tem muita gente que não acredita na existência de Deus, que negam até a existência de Deus, né? A própria Bíblia, no início, ela já fala sobre a existência de Deus. Quando ela começa lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, já começa dizendo, e Deus, né, criou Deus os céus e a terra. Ali a própria Bíblia, ela nem precisava provar nada, mas ela já começa falando ali sobre a existência de Deus, tá bom? Eu quero compartilhar algumas coisas para vocês, eu fiz aqui um resumo, né, para a gente deixar bem claro, trazer as coisas mais importantes sobre esse tema, que é um tema muito importante, teologia, né, que vem ali, a teologia em si, a palavra teologia significa theos, né, que é Deus, e logia, que é estudo. Então, é um estudo sobre Deus, ou como nós utilizamos, doutrina de Deus, né? Então, nós vemos aqui sobre a existência de Deus, que Deus ele é único, né? A existência de Deus ele é um fato incontestável. Como eu já disse, a própria Bíblia, no início de Gênesis, lá ela já fala sobre o Deus Criador. Então, versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus existe desde a eternidade, e ele é a origem de tudo, aquele que tudo governa e tudo sustenta. Então, dentro disso, nós já sabemos que Deus ele é o Criador de todas as coisas e que Deus existe mesmo, senão a gente não estava aqui, né, eu falando sobre ele, vocês aí ouvindo, e nós aqui pensando um pouco mais sobre ele, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as evidências, algumas evidências que provam a existência de Deus, tá? Então a gente tem ali a crença universal em um ser supremo, ou seja, todo mundo tem dentro de si uma crença de alguém superior, né, de um ser superior. Existem vários nomes que as pessoas dão, as pessoas acreditam em vários seres inteligentes lá fora do planeta Terra e tudo mais. Então, o ser humano por si só ele já tem dentro dele essa crença de existir um homem superior, né? Um ser superior, às vezes mais inteligente do que a gente, né? Digamos mais inteligente porque ele é superior a todos nós. Então, existe dentro de cada um já essa crença, né, de um ser superior. E aí nós vemos que realmente o homem ele foi criado à imagem de Deus, né? Gênesis 1:26 diz: "Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança", né? Então, dentro do próprio homem já tem uma centelha divina, já tem ali um espaço, né, uma porção de divindade, uma porção da divindade de Deus, né, no caso, porque Deus que nos criou. Então, conforme o homem tem dentro de si essa centelha divina, ele tem a necessidade de se conectar com o seu Criador, né? Tem a necessidade de se conectar com esse ser superior, que embora muitas das vezes as pessoas rejeitem, né, e não acreditem, mas dentro dela sim tem essa necessidade desse contato. E aí nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí temos essa crença, né, sobre um ser superior, que é uma também das evidências da existência de Deus. Outra coisa, a consciência, né? A consciência no íntimo do homem, ele dá uma sentença moral. Por exemplo, como é que nós sabemos que uma coisa é certa ou errada? Quem que criou essa, essa história de certo e errado, né? Quem colocou as leis morais? Então, alguém teve que criar essas leis, né? Então, a nossa própria consciência, a consciência do homem, faz com que ele saiba, ele sinta que tem alguém superior
a Ele que colocou, vamos assim dizer, essas leis para que nós seguimos. Então, quando nós falamos, o que é certo e o que é errado, alguém criou isso, né? Então, alguém teve que criar. Então, alguém para criar todas essas leis tem que ser alguém superior, né? Então, a própria consciência também vai ali trazendo provas da existência, né, de Deus. Então, temos aí a revelação geral também. A revelação geral é a criação, né? Então, tudo que Deus criou, né, já revela a existência de Deus. A própria natureza revela a existência de Deus. Aqui no Salmo, no Salmo 19:1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a própria natureza, né, já está falando, né, está manifestando a glória de Deus. E o próprio céu, o firmamento, anuncia a obra das suas mãos. Então, essa é a chamada revelação geral. Revelação geral que é revelado por tudo aquilo que já foi criado. A própria criação traz essa revelação, essa prova da existência do Criador. Temos aí a revelação especial. A revelação especial nada mais é do que a Bíblia. Então, o que de Deus se pode conhecer está revelado na palavra dele. Então, nós temos na Bíblia um documento autenticado, né? Um documento que nos faz conhecer a Deus. Então, o que Deus quis ser revelado dele também está ali na Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação especial sobre Deus e é uma das provas da sua existência. E nós temos também Deus entre nós. Então, quando Jesus ele veio, né, e nós sabemos que a existência de Jesus ela foi comprovada historicamente, então, arqueologicamente, ninguém pode negar que Jesus veio para essa terra, veio em carne e habitou entre nós, né, e passou um tempo em nosso meio. Então, a própria evidência, né, de Jesus estar conosco, também é a prova da existência de Deus. E ele fala lá em João, capítulo 14:9, ele diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o caminho mais curto para conhecer a Deus é se entregar a Jesus Cristo, porque ele é o caminho para o Pai. Então, lá em João 14:6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus conosco, nós conhecemos também o Pai. É mais uma prova aí da existência de Deus. E também tem a evidência pessoal, né? Não sei se você é cristão, ou se você já passou pela experiência da conversão, mas é muito pessoal também. Então, quem estava antes, quem não era cristão e acabou se convertendo, sabe que teve uma transformação, teve uma mudança. Então, eu, no meu caso, eu não nasci num berço cristão, num lar cristão, na verdade, e tive que passar pela experiência de conversão. E para mim isso é muito real. É tão real que eu estou aqui falando para vocês e provando para vocês também através da minha vida que Deus realmente existe. Então, se não fosse por Ele, talvez eu não estaria aqui nessa noite. Na verdade, com certeza, eu não estaria aqui falando com vocês e trazendo esse estudo para todos vocês. Então, a experiência pessoal também é uma das provas da existência de Deus. E nós vamos falar também um pouquinho, essa foi a parte da existência de Deus. Eu estou trazendo um resumo bem resumido mesmo, porque o assunto é bem longo. Tá? Então a gente vai falar, a gente falou um pouquinho da existência, sobre a existência de Deus, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seus atributos, né? Que também Deus é revelado através dos atributos da sua divindade. Então, o que é um atributo, né? Um atributo é uma característica essencial de um ser, aquilo que lhe é próprio. Então, os atributos de Deus são singulares, tá? Então, ninguém tem esses atributos e eles são atributos perfeitos, tá? Então, os atributos de Deus ninguém consegue ter. Então, nós temos alguns atributos que são pertinentes ao homem, né? Tem coisas que nós temos que Deus tem, que nós colocamos para Deus, nós vamos ver lá na frente, né? Que Deus é espírito e a gente usa
do antropomorfismo, né, que é dar a Deus a forma de homem em algumas circunstâncias. Tem algumas coisas que são parecidas, mas os atributos de Deus são muito maiores do que o nosso, muito mais altos do que os nossos, né? Então, nós vemos aqui que Deus é vivo, né? Por que que eu trouxe isso? Porque tem muita gente que acredita, não estou aqui criticando, tá bom? Não é essa a minha intenção, mas tem gente que acredita em imagens, né, em figuras, né, que não são vivos, não falam, não andam, não tocam. Então, quando a Bíblia fala que Deus é vivo, ele realmente é um Deus vivo, né? Então a gente consegue ter esse contato com Deus. E outra coisa, só consegue contato com os vivos quem está vivo, né? Então eu não consigo uma pessoa morta falar comigo se eu estou vivo e está morta, então não tem como. Então precisa se ter vida. Então o nosso Deus é vivo, está lá em Jeremias capítulo 10 e versículo 10. Também nós temos aqui mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, 3. Isso é uma característica, né, um atributo de uma pessoa viva, né, que ele faz alguma coisa, tá? Então, Deus, ele é vivo. O nosso Deus é vivo. Deus é também a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo. Lá em João capítulo 5, versículo 26. E dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Isso está lá em Atos 17 e 25, no sentido terrestre, no sentido da terra. E João 17, 3 diz: E a todos que o conhecerem por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou, ele dá a vida eterna. Então Deus ele é vivo, é a fonte da vida, tanto da vida terrena quanto da vida eterna, tá? Então ele é vivo. E Deus também, nós vamos entrar um pouquinho naquilo que eu falei agora há pouco. Deus ele tem personalidade, né? Então, o que é personalidade? Aqui vou descrever para vocês. É o conjunto de características cognitivas, afetivas, volitivas e físicas de um indivíduo, distinguindo-o de outro indivíduo e a vida animal. Ou seja, característica cognitiva, que tem conhecimento, afetiva, que tem sentimento, volitiva, que tem vontade, e as físicas, que é a física mesmo, características físicas, mão, pé, né, olho, nariz, tudo isso são características físicas. E é aquilo que eu falei para vocês, essas características nós atribuímos ao Senhor também. E a Bíblia fala da pessoa de Deus, retrata Jesus como o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, ou seja, da pessoa de Deus, isso está lá em Hebreus capítulo 1 e versículo 3, tá? E Jesus, ele revela o Pai. Jesus, ele veio revelar o Pai, né? Veio revelar aos homens o Pai, está em Lucas 10 e 22, e fazê-lo conhecido, está em João 1, 14. Então, a gente vai ver algumas coisas que Jesus, ele revelou a respeito da personalidade do Pai. E isso é muito interessante, tá? Porque quando Jesus se refere a Deus, ele não se refere a um ser inanimado, né? A um ser que não tem vida, a um ser que depende de ser carregado, que depende de que alguém cuide dele, né? Então, nós estamos falando de um Deus vivo, né? Então, Jesus ele vem para revelar, ele revela algumas características, né? Alguns atributos, as características de uma pessoa, de um ser, né? Para ter essas características tem que ser um ser e um ser vivo. Então, Jesus ele fala muitas vezes como sendo seu pai. Ele disse: Meu pai e vosso pai. Está lá em João capítulo 20, versículo 17. E ele fala, e ele nos ensina a oração também do Pai Nosso. Ele começa dizendo Pai Nosso, né? Então, Pai é uma característica, também é uma personalidade, né? Quem é Pai possui uma personalidade. Então, Jesus ele fala, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu vou para ti. João 17, 10 e 11. Então, o uso das coisas são minhas são pronomes possessivos. Então, pronome possessivo
significa que a pessoa tem posse. Então, para ter posse, ela tem que ter uma personalidade. Jesus falou da atividade de seu pai também, que são atribuídas a uma pessoa. Então ele disse assim: meu pai trabalha, João 5,17. O pai ama, João 3,35. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, João 6,29. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, João capítulo 5, versículo 20. Ele fala também da vontade do seu pai lá em João capítulo 6, versículos 39 e 40. Então, todas essas expressões é tudo atribuída a uma pessoa, atribuída a uma pessoa e com personalidade, tá? Então, nós vemos que Jesus, ele revela o Pai, e dentro dessas revelações que Jesus fala do Pai, referente a Deus, ele mostra ali as suas personalidades, como pai, como é, é, trabalhador, né? Então, todas essas características de personalidade. Nós vemos aí a personalidade revelada. Deus, né, muitas das vezes, ele usa os nomes, né, que revelam sobre si a sua perfeita personalidade. Então, quando Moisés questiona ele, né, sobre quando Deus manda a ordem para Moisés, Moisés vai lá e liberta o povo lá de Israel, Moisés vai lá e fala, mas Senhor, eu vou lá em nome de quem? Então Deus fala, eu sou o que sou. E ele ainda diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Isso está em Êxodo, capítulo 3 e 14. Então é impossível imaginar uma expressão mais forte, né, de personalidade do que essa. Então, ela foi revelada, o próprio Deus revela a sua personalidade. E aí, seguindo, Deus é eterno, mas o Senhor Deus é verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Em Romanos 16, 26, lemos a respeito também do Deus eterno. Quando Moisés, despedindo-se e abençoou as tribos de Israel, usou também o nome de Deus eterno. Está lá em Deuteronômio 33 e 27. Então, eternidade, nós sabemos que é para sempre, né? Eterno, então Deus não tem fim, tá? Deus é inalterável. Né? Então, a eternidade é o infinito quando aplicado ao tempo. Então, Deus não tem início, né? Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Salmo 90, versículo 2. Então, ele tem autoexistência, ou seja, ele não foi criado, ele existe por si só. Tá? Então, ninguém criou Deus, ele próprio ele é autoexistente, tá? É uma das características ali de ser inalterável. Então, ele não deve sua existência a ninguém, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, em Apocalipse 1 e capítulo 8. Então, Deus é inalterável, tá? E Deus, ele não está sujeito ao tempo. Então, para ele, o passado, o presente e o futuro são o tempo presente, é a mesma coisa, né? Para ele não tem essa diferença. E o domínio e o poder pertencem ao único Deus. E aqui ele fala em 2 Pedro 3,8 que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então os anos de Deus nunca terão fim. Isso está lá em Salmo 102, versículo 27. E ele é o Rei dos séculos, 1 Timóteo capítulo 1, 17. Deus habita na eternidade, Isaías 57, 15. E o seu trono é desde a eternidade, Salmo 92 e 2. O Deus eterno não se cansa, Isaías 40, 28. E esse Deus eterno é o nosso Deus. Então, ele não está sujeito a tempo, tá? Então, Deus não tem idade, Deus não tem nascimento, Deus não tem a data de criação, né? Não tem essas coisas. Deus, ele é autoexistente e ele não tem fim. Ele é o alfa e é o ômega, o princípio e o fim. Deus é imortal. Automaticamente, sendo eterno, ele é imortal. Então, ele não morre, tá? É por isso que ele pode ser eterno. Ele permanece para sempre. Salmo 102, versículo 12, tá? Então, Deus é eterno e é imortal. Não tem como matar Deus, né?
nós ainda que possuamos ou temos o direito à eternidade, nós ainda passaremos pela morte. Isso é normal do ser humano, nós não somos imortais, mas nós teremos uma vida eterna. Quando Deus criou o homem no jardim, ele criou o homem para a eternidade, né? Tanto é que o homem era perfeito, não tinha malícia, não tinha nada. Deus criou o homem para ter comunhão eterna. Só que o homem acabou pecando e com isso ele perdeu a eternidade. Então hoje nós passamos pelo processo da morte. A morte não existia lá no tempo de Adão, né? No tempo da inocência não existia ainda a morte. E ele foi criado, na verdade, para viver eternamente. Então, com o pecado, isso meio que quebrou, né? Mas nós vemos que Deus fez e faz de tudo para resgatar essa comunhão e a gente poder viver eternamente com Ele, mas em outras condições agora, né? Agora a gente, infelizmente, tem que passar pelo processo da morte para daí a gente poder viver eternamente com Ele. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda, tá? Salmo 102, 27 fala, Malaquias 3 e 6, Tiago 1, 17, Hebreus 1 e 12. Então, Hebreus 13 e 8 diz que o Senhor é o mesmo, tá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, ele não vai mudar, tá bom? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2 e capítulo 13. Perdão, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus é Espírito. Então Jesus veio para quê? Para revelar Deus aos homens. Mas Deus ele é Espírito. João 4, e 23 e 24, que diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tá? Então, Deus ele não é um Espírito, ele é Espírito. Tá? A gente precisa fazer essa diferenciação, tá? Colocar essa diferença. Ele não é um Espírito, ele é Espírito. E a essência de Deus sendo Espírito, ele não tem um corpo físico, né? Lógico, ele não tem uma substância material com carne, sangue e tudo mais. Ele tem um corpo espiritual. Está lá em 1 Coríntios 15, 44. Deus é Espírito e a sua natureza é essencialmente espiritual. Ele jamais está sujeito à matéria. Tá? Então, ele não está sujeito igual a gente. A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, a gente não consegue atravessar uma parede, né? Então, a gente é limitado nesse corpo terrestre, né? Nesse tabernáculo, como o apóstolo Paulo ele fala. Então, a gente tem essa limitação. Deus não tem. Por ser espírito, ele não tem essa nossa limitação. Então Deus também é incomensurável. O que é isso? Não dá para imaginar o tamanho de Deus, não dá para mensurar o tamanho de Deus, não dá para Deus não cabe na nossa mente, né? Não cabe na nossa mão. Então Deus ele é infinito, não tem como medir a altura, a profundidade, a largura, né? De Deus não tem como. O peso da sua glória não dá para mensurar. Então ele é um Deus incomensurável. Então, não há nada que a gente possa fazer para compreender Deus de todo, né? Então, é impossível medir, pesar ou fazer algum cálculo a respeito de Deus. Não existe números ou expressão que possam nos fazer compreender Deus. Então, Salmo 71, 15, 45 e 139, 6, 17 e 18 falam sobre isso, tá? Então, nenhum cálculo de peso pode nos compreender, né? Fazer-nos compreender o peso da sua glória, em 2 Coríntios 4 e 17, que fala sobre isso. Né? E, fechando essa parte, Deus ele é invisível, né? Então, sendo Deus Espírito, a matéria não pode ver. Então, nós não podemos ver a Deus, porque Deus ele é Espírito, né? Então, isso não impede que ele esteja presente no meio do seu povo. Ou seja, nós estamos conversando, Deus está aqui conosco. Eu não consigo ver, né, com os meus olhos carnais, porque ele não está materializado, mas eu sei e sinto que ele está comigo. Eu tenho certeza que você tem essa experiência também de sentir que Deus está com você. Ainda que ele é invisível, isso não impede dele estar conosco, tá bom? E porque andamos por fé e não por vista.
né? 2 Coríntios 5:7. Eu não vi Jesus, né? Não sei como é Deus, mas eu acredito nele, mas eu tenho fé e eu ando por fé. Então, se nós fôssemos andar por vista com relação a Deus e com relação a Jesus, nós agora, desse século presente, nós não estaríamos seguindo a Jesus porque a gente não viu, né? Então, a gente não viu Deus, a gente não viu Jesus, a gente não viu nada. Então, se nós andássemos por vista, né, nós já teríamos desistido faz tempo e muito tempo mesmo. Porque ninguém da nossa geração, os nossos ancestrais pouco recente aqui, teria que ter alguém de lá de 2000 anos para cá, para daí a gente tentar falar, poxa, como que era Jesus? E isso é basicamente impossível ter alguém daquela geração até hoje aqui para contar para a gente, né? Então a Bíblia diz que tudo quanto está escrito foi escrito para nosso ensino e instrução. Então, e a Bíblia é a fiel palavra, né? A palavra verdadeira de Deus, é nela que nós cristãos nos baseamos e confiamos e temos ela como regra de fé e prática. Então, se a Bíblia falou, eu acredito e está acabado, ponto final, né? A Bíblia é a palavra final, é a autoridade sobre a minha vida e sobre aquilo que eu creio. Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? Ou triunidade. Tem gente que fala triunidade, tem gente que fala trindade. Então, essa é uma das grandes doutrinas da Bíblia, também uma doutrina que traz muita confusão, assim, muito questionamento sobre. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que duvida, enfim. Mas é uma coisa que realmente a Bíblia mostra sobre a Trindade, embora a Bíblia não contenha a palavra Trindade, mas ela mostra em diversos lugares o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando ali, tendo distinção de pessoas, mas ao mesmo tempo sendo um, tá? Então, a palavra triunidade ou trindade, ela não existe na Bíblia, tá? Mas às vezes, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito, se encontra em toda a Escritura, desde os primeiros versículos, Gênesis 1, do 1 ao 3, até o último capítulo, que é lá Apocalipse 22. Desculpa. Então, nos últimos tempos, surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina. Né? Isso está lá em 1 João 2, 18 ao 23. E é o motivo porque devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre isso. Né? Então, a Trindade, aqui para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar, por exemplo, se nós pegarmos a água, né? Se nós pegarmos a água, a mesma água, ela pode ter 3 estados diferentes, que a gente sabe que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a água, ela está normal, no seu estado líquido. Se nós colocarmos ela na geladeira, ela pode virar estado sólido. E se nós pegarmos essa mesma água e colocar ela para ferver, ela vai ficar no seu estado gasoso, ela vai evaporar. Mas é a mesma água. É basicamente assim que a Trindade funciona. São 3 em 1, são 3 pessoas distintas, mas na única essência. 3 que trabalham de uma forma diferente, mas é a mesma pessoa. Então, todos eles são Deus. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso para ficar mais claro. E a gente vai ver as separações das 3 pessoas, as distinção das 3 pessoas, mas trabalhando em um único conjunto. Então, são 3 pessoas distintas em uma só essência, tá? Então, as 3 são Deus. Eu espero que você compreenda essa parte da Trindade. É um pouco complicado, mas eu vou tentar aqui de forma clara, através do resumo que eu fiz aqui, tentar explicar para vocês como que funciona a questão da Trindade, para vocês aí não ficarem com dúvida, tá bom? Então, 3 pessoas na Bíblia são chamadas de Deus, que é Deus o Pai, né? Que é chamado de Deus, 1 Coríntios 8:6 e Efésios 4:6, o Filho, 1 João 5:20, o Espírito Santo, lá em Atos 5:3 e 4. Então, para todos os 3 são usados pronomes pessoais, para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Nós temos ali Isaías 44:6 para o Pai, Marcos 9:7 para o Filho e João 16:13 para o Espírito Santo. Os 3 são mencionados em João 14:16. Todos os 3 são atribuídas características que só pessoas
podem ter. Os três falam, amam, sentem, se entristecem, né? Ouvem, e aos três são dados aí atributos divinos. Então, nós vamos ver um pouquinho desses atributos. E notem que eu falei atributos divinos, tá? Então, vamos lá. Para os três, eternidade. Eternidade para o Pai, Salmo 92. Para o Filho, Colossenses 1,17. E para o Espírito Santo, Hebreus 9,14. Então, os três são eternos. Então, Deus é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Onipresença, né? O que é onipresença? Eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, todos eles são onipresentes. O Pai em Jeremias 23 e 24, o Filho em Mateus 28 e 19, e o Espírito Santo, Salmo 139, versículo 7. Então, os três são onipresentes, porque lembra, são três pessoas distintas, mas em uma única essência. E onisciência, ou seja, sabe todas as coisas. Então, os três têm conhecimento de todas as coisas. Então, o Pai, em 1 João 5,20, o Filho, em João 21,17, e o Espírito Santo, 1 Coríntios 10. Onipotência, né? Ou seja, são poderosos, né? Tem todo o poder. Os três também têm todo o poder. Então, o Pai, em Gênesis 17:1, o Filho em Mateus 28 e 18, e o Espírito Santo em 1 Coríntios 12 e 11. Tá? Então, todos eles são eternos, são onipotentes, onipresentes, oniscientes, e a todos são atribuídas a santidade. Né? Todos eles são santos. O Pai, 1 Pedro capítulo 16, o Filho em Lucas 1,35 e o Espírito Santo em Efésios 4,30. Todos eles são amor. Amor para eles não é um sentimento, eles são a própria essência, eles são o próprio amor, tá? Que é o Pai em 1 João 4, 8 e 16, o Filho em Efésios 3 e 19 e o Espírito Santo Romanos 15 e 30. E a verdade, né? Eles não detêm a verdade, eles são a verdade, né? Então, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o Pai está em Jeremias 10:10, que nós já fizemos menção. João 14 e 6 fala do Filho. E Espírito Santo, João 16 e 13. Então, esses são os atributos ali sobre a essência, né, da Trindade. Então, a Trindade são três pessoas distintas, né, mas numa única essência. Então, os três são eternos, onipresentes, onipotentes, oniscientes, todos eles são santos, eles são o próprio amor, eles são também a verdade, tá bom? Vamos lá, então as três pessoas divinas são só Deus. Então a Bíblia afirma que os três são um. 1 João, capítulo 5, 7. Então, as três pessoas são mencionadas de uma só vez como pessoas distintas, né? Então, eles são mencionados, ainda que sejam um, eles são mencionados em três pessoas distintas. Por exemplo, Mateus 28, 19, que diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Efésios 4, do 4 a 6, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Geralmente, a gente chama de bênção apostólica, né? Na igreja, nós impetramos essa bênção. Então, nós colocamos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vocês. Então, a gente está invocando ali as pessoas distintas da Trindade. Efésios 2 e 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele quem? Jesus, né? Por meio dele. E 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 e 2. Então, a Trindade ela tem essa essência, tá? Então, ela tem esses atributos, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. A unidade, né, absoluta
das três pessoas da Trindade não faz, né, não desfaz a sua individualidade. O que é isso? Então, eles são únicos, é um Deus só, dividido em três pessoas, mas por ser um Deus só, não influencia em sua individualidade. Ainda que é o mesmo Deus, mas o Espírito Santo, ele é individual, Jesus é individual e Deus é individual. Então, nós vamos ver que eles trabalham distintamente, tá? Ou em tempos diferentes, além de serem um. Então, por serem um, eles não atrapalham na individualidade de cada um da Trindade, tá? Então, todas as três são mencionadas no mesmo momento, mas em lugares diferentes. Por exemplo, o Filho foi batizado, o Espírito veio sobre ele, enquanto o Pai falava dos céus. Então, está lá em Mateus 3, 16, 17. Então, quando ele estava sendo batizado, né, viu-se uma pomba descendo, né, o Espírito descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouve. Então nós vemos ali a ação da Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando lá do céu sobre Jesus. Então quando nós vemos também Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo e viu Jesus à destra de Deus. Isso está lá em Atos 7, 55 e 56. Quando ele estava apedrejado, ele olha para cima e ele vê Jesus, né? Ele, pelo Espírito, ele vê Jesus assentado à direita de Deus. Então, embora as três pessoas sejam apenas uma, são apresentadas como testemunhas, porque numericamente são três. O Pai testifica, o Filho testifica e o Espírito testifica. Temos Romanos 1:9 do Pai, o Filho João 18:37 e o Espírito Santo 1 João 5:6. Então, lembra que a lei tinha que ter três testemunhas, né? Então, tinha que ter três testemunhas na terra, então tem três testemunhas também no céu, tá? E a Bíblia menciona também três pessoas divinas operando na mesma obra, mas de diferentes modos, né? Então, ou seja, os três estão agindo de formas distintas, mas os três estão agindo na mesma hora. Por exemplo, no batismo que nós citamos, nós tivemos ali três ações diferentes, mas os três estavam no mesmo momento. Jesus sendo batizado, o Espírito descendo e Deus falando, tá? Então, nós temos aí na criação, o Pai criou pelo Filho e no poder do Espírito Santo, tá? Então, nós vemos aí que a ação foi individual de cada um. Na salvação, por exemplo, Deus predeterminou a salvação por meio de Jesus, né? Efésios 1:4. Enviou seu Filho, né? João 3:16, o gerou, Salmo 2:7, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, 2 Coríntios 5:19, e ressuscitou a Jesus. Esse foi o papel do Pai. O Filho se ofereceu desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, veio ao mundo, Hebreus 10:7, aniquilando a sua glória, Filipenses 2:7, e morreu na cruz, João 19:30. Esse foi o Filho. O Espírito Santo operou pela palavra profética, 1 Pedro 1:10, na concepção de Jesus, Lucas 1:35, e com Jesus no seu ministério, lá em Lucas 3:22. Operou quando Jesus se ofereceu, Hebreus 9:14, na sua ressurreição, Romanos 8:11, e na sua ascensão, Efésios 1:19 e 20. Agora ele aplica a obra de Jesus na vida dos homens, tá? Então são formas distintas deles trabalharem, mas eles estão trabalhando. Então no batismo nós vemos isso também. Jesus ordenou que fosse ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Mateus 28:19. No batismo também a gente vê aí a Trindade. Na vida ministerial, né, isso é importante. Deus predetermina a chamada para o ministério antes de a pessoa nascer. Nós vemos isso aí com Jeremias, né? Do ventre te escolhi. Nós temos diversos versículos falando de diversas pessoas a qual Deus chamou. E Deus fala: Eu te amei, te conheci desde o ventre e te dei como profeta às nações. E aí, o Senhor predetermina a chamada, né, antes da pessoa ter nascido, a chama, né, a envia, e aí Jesus se revela para o chamado, constrangendo-o a ir, separando-o para a obra,
preparando e enviando e operando com ele. E o Espírito Santo é o poder que o capacita e opera na chamada. Então, aí na vida ministerial nós temos Deus predeterminando, né, a pessoa antes dela nascer, Deus a chama e Deus a envia. E aí Jesus se revela, separa para ele, né, separa a pessoa, constrange a pessoa aí, separando para a obra, preparando e enviando e operando com ele. E aí o Espírito Santo faz é o poder, né, que capacita a pessoa e opera naquela chamada. E por fim, na vinda de Jesus, Deus levará os crentes para si, Jesus virá nas nuvens para buscar os crentes e o Espírito Santo operará na ressurreição. Então, é a mesma, né, é a Trindade, é o mesmo conjunto, a mesma unidade, mas operando de formas distintas, tá? Eu espero que tenha ficado claro sobre essa questão da Trindade. Eu sei que é um assunto bem delicado, mas eu tive, né, tentei fazer um resumo o máximo que deu para daí vocês poderem entender um pouquinho sobre isso, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos, né, como Deus se manifesta através dos seus atributos em relação à sua criação, ou seja, em relação a nós, né? Então Deus é uma personalidade divina que pode e quer se comunicar com a sua criação, né? E aí, dentro dessa questão dos seus atributos, nós temos três que são muito importantes, que é a sua onipresença, onisciência e onipresença, tá? Onipotência. Então, Deus, ele é onipotente também, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a onipresença de Deus. Né? O que significa isso? Como a gente já havia falado, Deus ele não está sujeito à matéria. Tá? Então, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onde ele quiser ir, ele vai. Tá? Então, Deus se move com a mesma facilidade em nosso pensamento, que em um dado momento pode estar em um lugar e no instante seguinte em outro. Tá? Então, Deus ele pode estar em todo momento, em todos os lugares, né, além do nosso pensamento. Tá? Às vezes a gente fica divagando, que nem eu posso estar aqui falando, você pode estar fazendo outra coisa, me ouvindo falar, mas pensando em outra, e a gente fica divagando. Deus ele consegue fazer assim também, consegue se mover à medida dos nossos pensamentos. Então, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença é volitiva, tá? Então, ou seja, é volitiva, ou seja, tem vontade, é próprio Deus. Deus não é uma... A onipresença não é uma obrigação, tá? De Deus, uma obrigação imposta a Ele, né? Deus está onde Ele quer. Onde Ele quiser estar, Ele vai estar. Então, a gente precisa entender isso sobre a onipresença dele. Então, ela é volitiva, é segundo a vontade de Deus. Onde ele quer estar e ele vai. Tá bom? Às vezes a gente, né, quando a gente quer ir para algum lugar, a gente vai e acabou. Né? Mas Deus é lógico, é muito acima da gente. Então, ele faz conforme ele apraz, tá? E ele não deve satisfação para ninguém. Isso é bem importante deixar claro, né? Que Deus não nos deve satisfação. Embora muita gente pense que Deus tem que falar alguma coisa. Não, Deus não deve satisfação para ninguém, Ele é soberano e a nossa parte é aguardar o que Ele vai fazer e pronto, né? Não tem o que discutir com Deus, né? Não dá para o objeto, né? Para a criatura contender com o seu Criador. Então, essa parte a gente fica quieto e deixa Deus fazer, né? Então, a onipresença dele é volitiva, é segundo a sua vontade. E qual que é a aplicação, né, prática da onipresença? A primeira é que Deus está em todo lugar. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, em Provérbios 15, 3. E está vendo a todos os filhos dos homens, Salmo 33 e 13. Por isso, não é possível se esconder de Deus. Olha só, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Jeremias 23 e 24. Deus vê e está presente, ainda que alguém diga, o Senhor não vê, como está escrito em Ezequiel 9:9, né? Então, Deus também está presente na hora da angústia, é uma coisa boa, né? É algo bom a gente saber que Deus está conosco
até nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está presente. Então, Deus está presente em todos os lugares. Quando o salmista Davi ele fala, para onde fugirei da sua presença, né? Se subo ao céu, lá está. Se desço no mais profundo abismo, também tu está lá. Então, não tem para onde ir, não tem para onde fugir de Deus, porque Ele é onipresente. Não adianta nem se esconder, porque não vai dar certo, né? Ele vai te achar de qualquer forma. Então, Deus é onipresente. Agora nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. E esse assunto é muito importante. Por quê? Porque quando nós falamos da onisciência de Deus, nós estamos falando que Deus sabe tudo, né? Nada pega Deus desprevenido. Deus sempre vai ter uma resposta para todas as coisas. Então, muitas das vezes a gente entra numa dificuldade, né? Dificuldade na nossa vida mesmo e chega a um ponto da gente falar, poxa, será que Deus não sabe? Deus não conhece a situação, não está vendo o que eu estou passando e tudo mais? Mas é por nós sermos falhos, né? Por nós sermos humanos. Mas eu quero que fique bem claro, né, para você nessa hora que Deus conhece a sua vida, sabe de tudo, né? E a gente vai ver que a onisciência de Deus, ele conhece tudo, passado, presente, futuro, né? Tudo ele sabe. Então, não dá nem para esconder nada de Deus. Até os pecados ocultos Deus sabe, né? Então, em uma hora pode vir à tona. Então a gente precisa entender que mesmo em meio às nossas dificuldades, as nossas, sabe, as nossas lutas, Deus ele tem ciência de tudo isso. E ele sempre vai ter um plano, vai ter uma ação ali para fazer em nossa vida. A gente que é precipitado, né, mas louvado seja Deus porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó e sabe que nós somos assim e muitas coisas ele deixa passar, né? Ele releva por causa do nosso momento. Mas o mais importante é, a partir de hoje, se você não sabia, é saber que Deus conhece toda a sua história e tudo que você está passando, inclusive o seu pensamento agora. Né? Ele conhece o nosso pensamento. Então Deus é onisciente. Né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Nem pensamento e nem cálculo algum pode fazer-nos compreender a onisciência de Deus. Então não dá para mensurar, tá? Não tem como a gente colocar um limite, tentar adivinhar. Não dá. Não tem estudos que vão conseguir fazer a gente compreender. No dia, né, o meu pastor aí fala que no dia que nós compreendemos a Deus, conseguimos colocar Deus numa caixa, Deus não é mais Deus, né? Porque não dá para conhecer Deus. Então, se é o meu pastor, o pastor Daniel, ele sempre fala isso. No dia que a gente conseguir colocar Deus numa caixa, ele deixa de ser Deus, né? Nosso Deus é muito grande e tem muita coisa aí que a gente talvez vai para outra vida sem saber, né? Deus é imensurável. Então, a onisciência de Deus, a onisciência é um atributo que só Deus tem, tá? Só Deus tem a onisciência, só Deus que conhece o futuro. Não existe isso de cartomante, sabe? Essas coisas de previsão, não. Sabe? É só Deus que é onisciente, Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Tá? Então Deus conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3 e 20. O seu entendimento é infinito. Salmo 147, versículo 5. E esse é um atributo que Deus não dividiu com ninguém. Esse atributo é só dele, tá? Só dele. A onisciência de Deus abrange todo o passado. Então, não existe mistério nenhum no passado que Deus já não tenha, né, revelado. Então, Deus sabe de todas as coisas, conhece tudo que a gente fez, né, tudo que a gente faz e tudo que a gente vai fazer ainda. Ele sabe, ele está vendo, ele tem ciência de tudo isso. Né? E o mais importante para a gente mesmo ele sabendo dessas coisas, ele nos ama. Né? Então, isso para a gente é um alívio e um alerta para a gente tentar levar a nossa vida de uma forma santa, de uma forma regrada ali dentro da palavra de Deus e tentar agradar a Deus o máximo que nós pudermos, né? E cada dia mais fugir aí da aparência do mal e tentar levar uma vida de santidade, né? Sabendo sempre que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Então, a onisciência de Deus abrange também tudo no presente. Então, Deus conhece tudo a respeito do homem. Davi, ele disse,
Tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. 2 Samuel 7:20. Deus sabe o nosso nome, a nossa morada, né? E eu vou abrir um parênteses aqui, Deus não fica revelando nome e morada, né? Ele, ainda que ele conhece, ele não fica aí, como muitos estão fazendo, que Deus está revelando até CPF, né? Essas coisas esquece, gente, né? Muitas das vezes a gente que coloca isso daí na cabeça e não sei o que que acontece com essas pessoas, mas Deus ele não faz isso. Além dele nos conhecer, ele não vai ficar revelando para as pessoas essas coisas, né? Então, é, ele conhece, lógico, conhece tudo da gente. Então, ele conhece a nossa estrutura, Salmo 103, versículo 14. E o mais importante, conhece os nossos corações. Então, ele conhece se nós somos sinceros, conhece se nós somos verdadeiros, né? Se nós estamos sendo falsos, não somos fariseus, que ou sepulcro caiado, né? Que por fora é a coisa linda, mas por dentro só tem podridão. Então, o mais importante é isso, é que além dele, né, conhecer o nosso nome, que muitas pessoas podem conhecer o nosso nome, você conhece o meu nome, muitos de vocês sabem onde eu moro, Deus conhece o meu coração. E isso é muito importante a gente saber, que Ele conhece o nosso coração, o que se passa lá dentro, nos nossos sentimentos, lá no íntimo da nossa alma. Isso aí Ele conhece, e isso daí também Ele não partilha com ninguém. Então, ele conhece e na hora que ele precisa falar, ele vai usar alguém para falar ou a própria palavra, mas ele fala de uma forma especial e a gente sabe ali que ele está falando conosco, trazendo aquilo que está dentro do nosso coração. Porque muitas das vezes nem nós sabemos o que se passa, né? Mas ele conhece todas as coisas. Então ele conhece o nosso presente. E também conhece sobre tudo que ele criou, ele sabe, né? Sobre a natureza, ele tem perfeito conhecimento. A Bíblia diz o quê? Que ele conhece as estrelas e chama pelo seu nome cada uma, né? Então, aí é uma coisa que nenhum astrônomo foi capaz de fazer até hoje, né? Contar as estrelas e ainda chamar pelo nome. Se contar já é difícil, imagina lembrar de todos os nomes das estrelas, né? O nosso Deus, ele é capaz, ele conhece isso. Então, a onisciência de Deus abrange também o futuro, aquilo que a gente estava falando um pouquinho. E aí, essa questão da onisciência para o futuro é chamado também de presciência, tá? Então, Atos 2:23 fala sobre isso. Deus previu desde a eternidade a queda do homem, e providenciou no seu amor a solução para salvá-lo. Então, como a gente sempre fala, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus já estava prevendo aquilo ali. Agora, falar, poxa, se Deus já sabia, porque Deus não evitou. Aí é um mistério que eu não vou poder te responder, porque Deus ele é soberano. Então, Deus tem os seus propósitos, tem os seus projetos e tem os seus planos. Então, vem aquela pergunta, se Deus é tão bom assim, por que que ele não evitou 6 milhões de judeus serem mortos? Por que evita criança sendo morta, que não sei o quê? Gente, Deus tem os seus planos, tem os seus projetos. Os planos e projetos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não dá para a gente mensurar e entender o que Deus quer fazer ou deixa de fazer. Ele é vontade soberana, né? Lembra que eu falei? É volitivo dele, então ele faz aquilo que ele apraz. Então são coisas que a gente nunca vai ter uma resposta. Se Deus não responder, se Deus não falar, a gente nunca vai saber. Então a gente precisa tentar entender que Deus tem os modos de tratar com o homem, tá? Deus tem os modos de tratar com a gente. E eu falei, inclusive, hoje no culto, que a dor muitas das vezes é o megafone de Deus para nos acordar. Então Deus tem as suas formas de falar. Então ele conhece todas as coisas e conhece o futuro. Então, Deus previu e prevê todas as coisas. Então, na sua presciência, Deus viu na eternidade o seu filho entregue para ser crucificado, em Atos 2:23. Então, Deus ele já tinha deixado ali, né, ele tinha previsto que ele ia ter que enviar Jesus para morrer por mim e por você. E ele fez isso, né? E realmente ele fez isso. Previu muito, muito, muito tempo antes, né? E passou-se muitos anos, e daí ele enviou Jesus para morrer por nós e nos resgatar, tá? Então, essa é a parte da onisciência de Deus. E em relação ao futuro, chamado também de presciência, já estava adiantado, já sabia o que ia acontecer, já agiu, né? Às vezes a gente sabe o que pode acontecer e a gente não age, né? Tipo,
poderia ter evitado fazer alguma coisa e a gente não evitou, mas sabia mais ou menos, tinha uma pré-ciência do que poderia acontecer e a gente pagou para ver, né? E muitas das vezes o preço aí é um pouco alto, mas a gente aprende, né? Deus é onipotente, ou seja, Deus é todo-poderoso, né? Então, para os homens que são limitados, nós somos limitados, é difícil compreender ou calcular a onipotência de Deus. Não dá para mensurar. Nada de Deus, irmãos, dá para mensurar. Não dá para mensurar o seu poder, a sua onipresença, a sua onisciência. Nada disso a gente consegue mensurar, porque ele é grande, ele é tremendo, ele é poderoso e é só ele, né? Nós somos meros mortais, limitados no corpo, fechados no corpo e não temos poder nenhum, né? A não ser aquele que seja dado dos céus. E mesmo assim é um poder limitado aqui para a nossa condição de terreno, né? De morador da terra, né? De ser humano. Então, enquanto nós não formos ressuscitados em corpo de glória, seremos limitados. Isso é normal nosso, tá? Então, Deus é onipotente e tem poder ilimitado. Pode todas as coisas, né? Então, o próprio Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas. Isaías 44:24. A Bíblia afirma, o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Jesus chamou seu Pai de o poder. Está lá em Mateus 26, Mateus 26:64. E a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. E as coisas que são impossíveis a Deus, impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Lucas 18:27. E o arcanjo Gabriel, né, disse para Maria, para Deus nada é impossível, Lucas 1:37. E finalizando, Jó disse, bem sei que tudo podes. Jó 42:2, e ainda ele segue, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Então, Deus ele é onipotente e é ilimitado. Então, a onipotência de Deus significa que o poder dele é ilimitado, tá? Então, Deus não tem limite no seu poder. Ele tem poder para curar um câncer, para curar uma AIDS. Ele tem poder para ressuscitar o morto, se necessário for. Ele tem poder para realizar todas as coisas. Então, aquilo que nós nem imaginamos, né, Deus pode fazer. Hoje nós temos aí algo que, por exemplo, eu estava conversando hoje com uma pessoa sobre o cérebro. Quando o cérebro para, já era, não tem o que fazer. Humanamente falando, não tem o que fazer. Não existe transplante de cérebro, não existe reconectar o cérebro, não dá para fazer nada. Quando existe uma morte cerebral, ainda que o corpo da pessoa esteja ali firme, esteja, né, seus órgãos em dia, seu coração batendo, o cérebro morreu, a pessoa morre, não tem o que fazer porque ela vai vegetar, porque o cérebro é o centro de tudo, né? Ainda que o coração, se ele parar, a pessoa morre, mas o coração dá para trocar, né? Que o coração nada mais é do que o responsável pelo bombeamento do sangue. Então, ele é só uma bomba, vamos assim dizer, que vai mandando sangue para a parte do corpo. O cérebro não. O cérebro parou, já era. Mas Jesus, ele pode trocar cérebro, porque ele é onipotente. Ele não é limitado. O seu poder não tem limite. Então, fica aí para você essa dica, né, que você está passando, Deus pode mudar, se assim Ele quiser. A situação que você passa agora, seja de uma enfermidade, né, seja de uma outra coisa, Deus ele pode mudar a situação. Basta Ele querer, né? Se tiver dentro dos planos dele para sua vida, Ele vai fazer, tá bom? Então, mas Ele não é limitado. A onipotência de Deus, ela opera harmoniosamente com a sua vontade, tá? Conforme a sua vontade. Não é porque ele é onipotente que ele vai fazer o que a gente quer. Tipo, faz aí. Não, ele tem a sua vontade de fazer, né? Então, ele não tem contradição ali da sua vontade com sua natureza, tá? Então, Deus jamais faria coisas que fosse contrário à sua perfeita santidade. Então, às vezes Deus não faz algumas coisas pra gente porque a gente pede mal, a gente pede errado, né? Ou pede com alguma outra intenção,
Deus tem o poder para fazer, mas ele não vai fazer porque não está de acordo ali com a sua santidade, de acordo com a sua essência. Então, existem orações, coisas que a gente é, pede para Deus que Deus não vai responder, Deus não vai fazer, porque pode ferir ali o padrão da sua santidade. Isso ele não vai fazer. Então, ele trabalha harmonicamente com a sua santidade, ainda que ele é ilimitado, mas ele não vai fazer aquilo que vai ferir os seus princípios e preceitos, vamos assim dizer, tá? Então, mas existem coisas, né, que Deus não pode fazer. Você fala, nossa, coisas que Deus não pode fazer. Existem. Acabei de falar que Deus é poderoso, que pode tudo, né? Mas tem coisas que ele não pode fazer. Então, Deus não pode, né? Deus não pode mentir. Isso, Deus não vai mentir. Nós mentimos, Deus não pode mentir. Tá? Hebreus 6:18. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. E não pode fazer injustiça. Está lá em Jó 8:3, 34, 12. Deus também não pode fazer acepção de pessoas. Né? É Romanos 2:11. Isso Deus não faz. Né? Deus ele não compactua com essas coisas. É as únicas coisas que Deus não pode fazer. Tá? E aí, também nós vemos que, além de Deus ter todo esse poder, né, toda essa onipotência, tem uma coisa também que ele não deixa que essa onipotência fira, é o livre-arbítrio. Deus, ele além dele ser todo poderoso, ele não obriga ninguém a servi-lo, ele não usa da sua onipotência para fazer com que nós o sirvamos, tá? Isso é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio. Porque seria fácil para Deus, se Deus mostrar o dedo e falar, agora você vai me servir, pronto, a gente vai servir, pronto. Né? Seria muito fácil, mas Deus não quer nada mecânico, Deus não quer nada forçado, ele não quer que a gente sirva a Ele ou por medo ou porque Ele está mandando, não. Ele deixa para a gente o livre-arbítrio. Eu estou aqui, por exemplo, falando sobre Ele por minha conta. Deus não me obrigou e falou, vai lá falar de mim. Não. Né? Então eu tive a livre decisão entre fazer esse vídeo ou não fazer, ou falar de Deus ou não falar, segui-lo ou não seguir. Então, isso, além de Deus ser onipotente, ele não vai mudar isso, tá? Então, ele não vai interferir nisso. O livre-arbítrio, o nome já diz, é livre. Então, a gente escolhe, tá? Lembrando que sempre vai ter as consequências das nossas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal, todas elas têm consequência, tá bom? Então, nós vamos falar agora, já caminhando para o final, que Deus se manifesta também através dos atributos da sua natureza. Então, nós vemos que Deus é infinitamente perfeito. Não há mancha em Deus. Isso aí, se alguém duvida, é porque não conhece a Deus ainda, né? Duvidar que Deus é perfeito, né? Então, Deus ele é perfeito em todos os caminhos. Né? Então, a gente vê da sua natureza, um atributo aí que a gente vai falar, é que Deus é a verdade. Jeremias 10:10, como nós já lemos. Então, Deus não somente pratica a verdade, Ele é a própria verdade. Né? Então, é intrínseco de Deus. Deus não pode mentir, Deus não compactua aí com a mentira. Né? Então, Ele é a própria verdade. Então, o que importa é que os seus seguidores andem, né, também na verdade. Ainda que nós não somos a verdade, nós temos que trabalhar aí com a verdade também, tá? Então, Deus também é a fonte da verdade. Por isso que ele é chamado de Deus da verdade em Salmo 31:5. Então, toda a verdade que existe no universo tem em Deus a sua origem. Então, as suas obras e as suas palavras são sempre a verdade. Salmo 119, 160. O apóstolo Paulo fala, sempre seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Romanos 3:4. Então, Deus, ele é a fonte da verdade. Então, toda verdade é oriunda de Deus, que Deus não pode mentir. Então, a verdade do Senhor é para sempre. Salmo 117, versículo 2. Assim como Deus é eterno, são também eternos os atributos da sua natureza. Então, a sua verdade é para sempre. Salmos 146:6. E estende-se de geração em geração. Salmo 100, versículo 5. E Deus é fiel, né? A gente está caminhando para o finalzinho aqui já.
Então, mais uma natureza, né, atributo da sua natureza. Deus é fiel, Deus não está fiel, né? Então, Deus não está na verdade, Deus é a verdade. Isso é próprio da natureza de Deus. Então, a fidelidade de Deus nunca falha, nunca falha, né? Eu posso ser infiel a qualquer momento com Deus, né? A Bíblia diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, é uma coisa que nós temos que entender que a fidelidade de Deus ela é tremenda. Deus sempre vai ser fiel, tá? Porque é parte da natureza dele, não é apenas algo que ele prometeu ou algo que ele vai fazer. Não, a natureza dele é ser fiel. Então Deus é fiel na sua chamada, 1 Coríntios 1:9. É fiel quando o pecador atender confessando o seu pecado. 1 João 1:9. É fiel para guardar, 2 Tessalonicenses 3:3. É fiel ao sermos tentados, 1 Coríntios 10:13. E é fiel quanto às suas promessas, Hebreus 10:23. Ele também é fiel quando o crente padece, 1 Pedro 4:19. E a sua fidelidade chega até as mais altas nuvens, Salmo 36:5. Ou seja, quando Jesus vier. Então, Deus sempre, sempre, sempre vai ser fiel, porque está na sua essência, na sua natureza. Tá? Deus é santo. A Bíblia denomina Deus de santo, Salmo 99:3. Ele é chamado Santo de Israel, Salmo 89:18. Né? Então, realmente, santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Nós nem precisamos falar muito sobre a santidade de Deus, né? Porque Deus ele é santo em toda a sua essência, né? Então ele é a própria santidade. E aí a essência da santidade de Deus é uma substância, né, da própria natureza de Deus. E não somente a expressão de um procedimento. Como eu falei, ele não procede da verdade, ele é a própria verdade, né? Então Deus diz: "Eu sou santo", 1 Pedro 1:6, Levíticos 19:2, e ele é a fonte de toda a santidade. Então, quando ele fala sede santos, porque eu sou santo, ele está falando, eu sou a fonte da santidade. É a minha essência, a minha natureza é a santidade. Então, se você quer andar comigo, tem que ser santo também. Então, nós temos que ser muito parecidos com Jesus, né? Muito parecido com Deus. É claro que a gente não vai alcançar o nível de santidade de Deus, por exemplo, né? Mas nós temos que obedecer aquilo que ele fala, sede santos, né? Porque eu sou santo. E nesse caso, santo é ser separado, né? Então nós temos que ser pessoas separadas, né? Então não somente Deus é santo, mas também Deus Filho, né? E o Espírito Santo também, né? Todos eles são santos que fazem parte da Trindade que nós estudamos um pouquinho lá atrás. Então, da Trindade, o que um compartilha, o outro compartilha também. São três pessoas distintas, mas com as mesmas características e a mesma natureza e a mesma essência, tá? Então, a santidade de Deus em relação a nós, aos homens, né? Deus quer que os homens vivam em íntima comunhão com Ele. Porém, isso só é possível quando nós aceitamos as condições impostas por Ele, né? Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que aceitar, né, aquilo que nos é imposto por Deus, né? As condições impostas por Deus. Fazendo assim, a gente consegue ter ali a comunhão com Ele. Não dá para a gente ter comunhão com Deus sendo profanos, sendo impuros, né? Então, Deus é santo. Ele não compactua com o profano. Não. Ou a gente é santo ou a gente é santo, né? Para andar com Deus é assim. Não tem meio termo. Então, a gente precisa entender isso. Por ele é santo, ele impõe algumas coisas para a gente, e uma dessas imposições é ser santo, tentar andar o mais próximo dele possível. Então, a justiça de Deus é uma expressão da sua santidade, tá? Então,
a justiça é a santidade de Deus em ação. Relativamente aos homens, Deus é justo. Romanos 1,17. E na sua justiça, ele zela pelo cumprimento das suas leis e normas dadas aos homens. Então, ele não vai quebrar nenhuma das regras, né? E a justiça de Deus leva o homem que vive em pecado ao juízo. Está lá em Deuteronômio 1,17. Então, a justiça de Deus trabalha com a santidade. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado com isso, porque a justiça de Deus é baseada em sua santidade, tá? Então, finalizando aqui essa parte, nós vamos falar um pouquinho de Deus é amor, né? Lembra que eu estou falando que ele não está, né? Ele não está amando, ele é amor. Então, é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Deus é amor. Então, a Bíblia não somente diz que Deus ama os homens, mas que ele é amor. 1 João 4, 8 e 16. Isto é, que o amor é a própria substância do eterno Deus. Então, está enraizado nele. O amor para Deus não é um sentimento, o amor é o próprio Deus, né? É a sua essência. O seu amor é como um rio que emana dele mesmo, que é a fonte terrestre, a fonte perene desse sentimento. Assim a Bíblia fala do Deus de amor, 2 Coríntios 13, 11, e também do amor de Deus, 2 Coríntios 13 e 13. Então, Deus é amor, está enraizado, o amar está enraizado em Deus. Então, Ele nos ama porque Ele resolveu nos amar e Ele é o próprio amor. Tá? Então, o amor de Deus para com os pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Amou-nos quando nós éramos pecadores. Né? Efésios 2, 4 e 5, Romanos 5, 8. Então, o seu amor se expressa em desejar o melhor para nós e possuírem íntima comunhão consigo. Ele nos ama, né? Ainda que nós somos pecadores, mas ele resolveu nos amar, ele nos amou primeiro, né? O fato é que desde a queda, na verdade até antes da queda, o homem nunca procurou Deus, né? Sempre Deus que procura o homem. E depois da queda, até chegar aqui onde nós estamos, se deixar por nossa conta, a gente não procura Deus, né? Deus sempre que nos procura e sempre está nos amando. Uma coisa eu sempre digo, que o amor de Deus é incondicional. Não existe condição para Deus nos amar. Seja a gente preto, branco, cor-de-rosa, drogado, né, alcoolizado. Deus ama porque Ele resolve amar e Ele é o próprio amor. Então, quando eu vim, né, a gente fala aceitou Jesus, né? Quando a gente resolveu deixar que Jesus tomasse conta da nossa vida, propriamente dita, eu era um drogado, estava ali, estava na cachaça e tudo mais, estava na vida louca. E nem por isso ele deixou de me amar. Então ele me amou tanto que deu seu filho por mim e foi ao meu encontro. Né? Então ele não desistiu de mim. Então, esse é o fato de nós estarmos aqui, eu estar aqui falando dele para você. Porque na hora em que as pessoas nem acreditavam mais em mim, Deus ainda acreditava e Deus sempre me amou, independente do que eu fazia. Eu não precisei me consertar primeiro para Deus me amar. Então, Ele me amou, me resgatou, aí sim eu estou me consertando. Né? É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo. Não dá para falar que estou consertado, porque isso tem que ser dia após dia. Né? Mas o importante é que Ele me ama, né? Independente de como eu sou. O amor é incondicional. As bênçãos dele, sim, têm condição. Né? Então, para muitas coisas existem condições, mas o amor de Deus por nós não existe. Tá? E o grande preço que o amor de Deus pagou, né? Que estamos agora diante da maior imensurável, né, profundidade do amor de Deus, que foi o envio, né, de Jesus na cruz para morrer por nós. Né? Então, o amor de Deus está em pleno acordo com a retidão e a justiça das exigências para o pecador, né? Exigências de castigo para o pecador. Mas, no seu muito amor com que nos amou, Efésios 2,4,
Deus resolve pagar o mais alto preço jamais retribuído. Não, e nós não vamos conseguir retribuir. Nós seremos eternos devedores do amor de Deus, né? Nenhum de nós vai conseguir pagar o que Deus fez na cruz por nós, enviando seu Filho, né? Dando seu próprio Filho para ser o sacrifício pelo resgate dos homens. Jesus foi dado como mediador entre a justiça de Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5, 6. E morreu na cruz do Calvário, pagando a sentença que a justiça de Deus havia decretado sobre o pecador. 2 Coríntios 5 e 21. Ou seja, ele pagou a cédula de dívida que era contra a nossa vida. E isso para a gente tem que soar muito importante, porque nós hoje fazemos parte da graça de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, não merecia estar vivo, mas Ele enviou seu Filho para morrer por mim como a expressão do seu amor para comigo. Não é nem do meu amor para com Ele, né? Mas sim do seu amor para comigo. E por final, a graça de Deus é uma expressão também do amor divino. Então a graça é um favor imerecido, né? Que Deus, na sua perfeita justiça, manifestou por intermédio do sacrifício de seu Filho, trazendo a salvação a todos os homens, em Tito 2:11. A Bíblia diz: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5:18. E onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. E graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9:15. Então, a graça de Deus é um favor merecido. Eu não merecia nada e não mereço nada de Deus, mas a sua graça me alcançou. Seu favor é merecido. Então, por isso que se chama graça. Graça é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá, nós não merecendo nada, né? Ele, por sua boa vontade e por sua misericórdia e por seu grande amor, resolveu nos agraciar. E finalizando, a misericórdia e a longanimidade de Deus são expressões do seu amor. Quando nós falamos de longanimidade, né? Longanimidade é quando você vai fazendo as coisas e a pessoa vai deixando, sabe? A pessoa vai dando corda, e muitas das vezes Deus faz isso, né? Porque a gente apronta demais, né? E Deus, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, né? Ele é grande em força. Só que a longanimidade dele é uma expressão do seu amor. Porque ele vê que muitas das vezes a gente está fazendo as coisas erradas, ele né, vai conversando com a gente ali, ele vai sendo longânimo. Isso é uma expressão do seu amor. E a sua misericórdia também é a expressão do seu amor. Nós estamos de pé hoje, vivo, por causa da sua misericórdia, né? Se, né, Deus livrou a gente de muita coisa hoje, por causa da sua misericórdia. E por causa da misericórdia dele, nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então, Deus é chamado Pai da Misericórdia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. E a Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Efésios 2 e 4. A misericórdia que ele mostra perdoando o pecador é concedida pelos méritos de Jesus Cristo. Tito 3 e 5 e 1 Pedro 3. E pelo seu amor ele se mostra longânimo. 1 Pedro 3 e 20. Esperando com paciência que o pecador aceite o seu convite. Olha só, né? Paciência. Talvez aí, eu não sei se você aceitou o convite que ele fez para você, né? Mas ele tem paciência. Ele tem paciência, ele vai esperando. Só que existe um tempo em que talvez não dê mais tempo, né? Existe um tempo que não dê mais tempo. Talvez chegue uma hora, vou melhorar a frase, que não dê mais tempo, porque Deus, ele é longânimo. É como a gente fala com os nossos filhos. Às vezes nosso filho tá ali fazendo alguma coisa de filho, para. A gente fica ali, às vezes, uma semana, né, falando pro filho não fazer aquilo. Aí chega uma hora que a gente fala, não, agora não dá mais não, vem cá. Vou te dar umas palmadinhas, né, para você se endireitar aí e você entender que não é para fazer mais isso.
existe um tempo, né? Deus, ele é longânimo, sim, ele quer que nenhum de nós pereça, mas ele também não pode esperar tanto tempo assim, né? Então, é, ele- às vezes ele tem como uma coisa urgente para fazer em nossas vidas, tem algo para fazer na nossa família, na nossa parentela, na nossa casa, através da nossa vida. E às vezes Deus chama, tá chamando a gente, tá chamando, chamando, chamando. E a gente não aceita, né, o convite dele. Mas é bom que você saiba que ele é longânimo, mas chega uma hora que ele vai falar, e aí, né? O que que você resolve? Né? A gente faz isso, a gente faz isso. Né? Só que a forma de Deus ela é diferente, ela é muito mais diferente do que a nossa. Que ele faz isso em amor. A gente muitas das vezes já, né, perde a paciência logo e já quer resolver logo de uma vez. Mas não, Deus ele é longânimo, ele nos deixa à vontade. E aí a gente precisa tomar cuidado com esse à vontade. Porque muitas pessoas entendem que parece que Deus não está ligando mais, que Deus não quer saber. Não é assim, Deus ele é longânimo. Ele fez o convite, ele está esperando uma resposta. Então ele vai deixando, vai deixando, vai deixando. E a gente precisa tomar cuidado porque o tempo passa. Né? O tempo passa. Então a gente precisa tomar uma decisão, né? Pensar naquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que nos foi oferecido por Deus. Né? Eu não vim para o Evangelho com uma promessa de ter uma vida boa, de ser feliz. Não, não, eu vim para o Evangelho porque eu fiquei sabendo, né? Foi me falado, foi confirmado em meu coração que Jesus morreu por mim para me salvar dos meus pecados, né? Esse foi o sacrifício de Jesus foi para isso, né? Então outras coisas, né? Deus pode me ajudar a ter, pode me dar. Eu acredito em milagres, acredito que Deus faz um monte de coisa, mas o principal motivo que Jesus se entregou por mim, né, e me fez ver, é que ele se entregou por mim para que eu não pereça, para que eu não vá para o inferno, essa é a verdade, porque eu tenho a vida eterna e não a morte eterna. Então ele me lançou um convite, né? Por algum tempo eu rejeitei esse convite, mas chegou uma hora que aprove a Deus naquele dia, eu estar com meu coração aberto e ali rever a minha vida e aceitar esse convite, né? E hoje eu estou aqui há mais de 20 anos, né? E feliz com tudo, todas as dificuldades que eu tenho na nossa vida, a gente tem um monte, mas eu tenho paz, né? Eu sou feliz com Jesus porque hoje eu tenho a certeza da salvação, eu tenho a certeza que Ele morreu por mim, que aquela dívida todinha que eu tinha, ela foi cravada ali na cruz. Então, Ele rasgou aquela cédula de dívida que era contra a minha vida. Então, a longanimidade dele para com a minha vida foi um tempo. E eu louvo a Deus porque deu tempo de eu aceitar esse convite. Então, se você ainda não aceitou, eu falo para você pensar mais um pouco. Né? Pensa que o convite já está lançado. Hoje você já sabe, mas se você não sabe, Jesus morreu em seu lugar, morreu a seu favor, né? Doou o seu sangue ali para poder te salvar do poder do pecado e também te salvar da morte eterna. E o que ele proporciona e o que ele coloca diante de ti é a vida eterna. Eu jamais vou falar aqui para você que o propósito de Jesus na cruz do Calvário é para que você tenha uma vida boa, não. Se ele quiser que você tenha, você vai ter. Ele pode te dar saúde para você trabalhar bastante, você ter suas coisas aqui nessa terra. Não é nada de mal. Né? Você pode ser próspero, você pode ser rico, pode ser dono de muitas empresas, né? Ser um Bill Gates da vida, por que não? Pode. Pode estudar, você pode fazer faculdade, arrumar um bom emprego, e Deus pode te dando saúde, Deus pode transformar a sua vida, claro. Isso eu não duvido, né? Eu tenho certeza que Ele pode. Mas o principal é a sua alma, né? O principal é a minha alma. Então a gente precisa entender isso, que essa longanimidade, esse amor, ele está dando corda para a gente, né, dando esse tempo para a gente pensar, para a gente não se perder. Porque o desejo dele é que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso depende de quem? De nós. Né? Então depende de nós. Tá bom? Então pense bem, se você ainda não fez, se você ainda não aceitou esse convite, pense bem. Lembre-se que cada dia
é uma oportunidade diferente, mas também um dia pode ser essa oportunidade acabar, né? Então um dia tudo isso pode passar, né? E Deus ele está sempre dando-nos uma nova chance dia após dia, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, ficou um pouco longo, mas o assunto eu enxuguei bastante, né, sobre a teologia, sobre a doutrina de Deus, e esse, se Deus assim permitir, é o primeiro vídeo de muitos sobre o tema de teologia, né? Fique atento aí para mais vídeos, que eu já estou fazendo alguns resumos para a gente tratar um pouco desses assuntos. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro, né, que não tenha ficado um vídeo cansativo, ainda que longo, né? Tentei aqui de uma forma simples, né, do meu jeito que vocês já conhecem, de uma forma simples, trazer um pouquinho dessa introdução teológica, né, para a gente aprender um pouquinho, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva, curta, compartilhe, tá bom? Não esquece de ativar as notificações, envia comentário lá se você não gostou, se está faltando alguma coisa. Eu sei o canal é pequeno, eu tenho poucos recursos para fazer os vídeos, mas conforme dá eu vou fazendo aqui para vocês. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas é por alguns motivos pessoais, mas se Deus permitir, eu vou fazer mais vídeos mais rápido, tá bom? E tentar melhorar a cada dia a didática, né? Mas espero que você tenha realmente aprendido. Eu aprendi bastante, né? Porque eu aprendi que ensinar é aprender duas vezes. Então, quando eu estou falando, eu estou aprendendo também de novo e aquilo vai ficando arraigado dentro de mim. E falar da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, né? E a gente poder ensinar a verdade, ensinar a Bíblia é melhor ainda, né? Notem que eu sempre busco ensinar o que está pautado na palavra de Deus, porque é isso que eu defendo, tá? Então, e lembrando mais uma vez que o objetivo dos vídeos não é atacar nenhuma religião, nenhuma crença, nem nada. É falar ali sobre a palavra, falar sobre Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, né? Que Ele cubra a vida de vocês, que Ele fale ao coração de vocês, que Ele dê para vocês aí um excelente dia, uma excelente tarde, excelente noite, excelente semana, ou um excelente fim de semana, dependendo do dia que você vai ver esse vídeo, mas que fique bem claro que tudo isso é para o nosso crescimento, e sabendo que Jesus, Ele que é o digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, e a glória sempre vai ser para Ele, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Compartilhe o canal também, fala para todo mundo se inscrever, é de graça, tá bom? Não tem nenhum custo, nem para vocês, nem para mim, e a gente vai aprendendo junto um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!